Hoje vamos falar mais um capítulo dos Provérbios de Salomão. Vocês sabem que eu adoro, eu estava gravando, eu parei no 16, já agora que eu vi faz um mês que eu não gravo. Foi muito corrido esse mês também, né, de férias das crianças, e voltamos a trabalhar, aí acabei deixando. Mas hoje eu fiquei com vontade de ler mais um capítulo. Eu não deixei de estudar, não. Todo dia eu leio um capítulo do provérbio de Salomão, leio a Bíblia constantemente e também já indico que você faça isso também. É um livro maravilhoso de ensinamentos ali que a gente usa no nosso dia a dia, não só a parte religiosa da Bíblia, né, mas as histórias que tem lá, fora os ensinamentos de Jesus. Tudo muito maravilhoso, mas os provérbios de Salomão realmente me cativam demais. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês estão acostumados a ler os provérbios de Salomão. Eles são muito atuais, né? Foi escrito por Salomão, o rei mais rico que já existiu, filho de Davi, 1000 anos antes de Cristo. E ele tem 31 capítulos, os provérbios, e são códigos e condutas para você ter uma vida longa, próspera, ajudar nos seus relacionamentos, ajudar com a sua família, no seu trabalho, filhos. Realmente, se você estudar um pouquinho cada dia, uma coisa que foi escrita há 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há 3000 anos atrás, você vai ver como é assim, atual tudo que a gente lê lá. Então, assim, eu gosto demais de estudar. E hoje, vamos lá, vamos para o capítulo 17, vamos ler junto? Gostoso a gente estudar um pouquinho, ler junto. E a gente vai, toda vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. Então eu quero que vocês entrem nessa jornada comigo. Bora? Vamos lá. Então, capítulo 17 dos Provérbios de Salomão. Melhor um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Salomão já definindo, né, a forma familiar, né, há 3000 anos atrás, que como é importante você sentar na mesa com a sua família e ter, nem que seja uma coisa simples para comer, mas ter paz, tranquilidade, né? Muito melhor do que uma casa onde há banquetes, mas muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol como um cadinho, né? Que usam muito na química para derreter metais, tudo. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então Deus está sempre provando o coração, o nosso coração. Ele enxerga o nosso coração. Ele sabe o que a gente pensa, o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente deseja. Então, quando Jesus fala, né, guarda o seu coração, que ele é a parte mais importante, né? Então, quando você tem um coração limpo, leve, é isso que Deus quer que a gente tenha. Então, aqui ele fala, é mais importante, né, do que a prata, do que o ouro, mas é ter um coração limpo. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O ímpio, as pessoas de má conduta, dão atenção aos lábios maus, pessoas que falam demais, fofoqueiras. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Todos nós somos criaturas de Deus, criados, né? O Criador nosso é Deus. Então, quando a gente zomba de alguém, de um pobre, ou pela condição social, pela raça, pela opção sexual, quando a gente zomba de alguém, a gente está zombando do nosso Criador, porque Ele criou todos nós. Então a gente não tem que zombar de ninguém, né? Porque senão a gente mostra desprezo pelo Criador deles, que é Deus. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha que bonita essa parte, né? Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Então a gente está falando um pouquinho dos netos, né? Os filhos dos seus filhos. Os netos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então olha que interessante, né? Os lábios arrogantes, as pessoas, quando fala os lábios aqui, é o que a gente fala, né?
o que a gente põe para fora. Então, os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então, a pessoa que governa, a pessoa que provê, que trabalha, faz coisas, o lábio mentiroso não cai bem para ele, não vai levá-lo a um bom lugar, ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Mas as pessoas, né, usam o suborno, né, e como um recurso, mas depois a conta volta, né, a conta chega, tudo que a gente faz, a gente paga, né, é a lei da semeadura e da colheita, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Então, a gente não tem que ofender as pessoas. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aquele que cobre uma ofensa promove amor. Então, aquele que esconde a ofensa, que não faz a ofensa, ele promove o amor. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. Olha, hoje eu estava falando sobre isso, sobre a repreensão. É importante de ser repreendido, como eu gosto da repreensão. Como eu gosto de ser repreendido. Os tolos não gostam, os sábios gostam da repreensão. E olha o que ele fala aqui, Salomão. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento, ou seja, repreensão é muito mais importante para o homem que tem entendimento, que tem sabedoria, né, que é sábio, do que 100 açoites no tolo. Ou seja, uma boa repreensão numa pessoa que é sábia muito mais, vai ter muito mais resultado do que 100 açoites, do que 100 chibatadas, do que bater num tolo. Então você pode pegar um tolo e dar 100 açoites, judiar dessa pessoa, ele não vai mudar se ele for tolo. Agora, uma boa repreensão, uma pessoa que é sábia, ele vai aceitar aquilo e vai entender aquilo como um bem para ele. Fascinante, né? 3.000 anos, Salomão já nos falar isso daí. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso seria enviado contra ele. Melhor encontrar uma ursa do qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Você imagina encontrar uma ursa do qual roubaram os filhotes, a raiva que essa ursa deve estar, né? Como ela quer destruir tudo. Mas é melhor encontrar uma ursa com essa raiva, né, com esse ódio no coração, do que um tolo em sua insensatez. O tolo insensato, aquela pessoa que não pensa para fazer as coisas. Então, olha a comparação que ele faz, como é ruim ser tolo nesse sentido de Salomão, né? De ser insensato, de não aceitar a repreensão, não buscar a sabedoria que vem de Deus. Esse é o tolo. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Olha que bacana, né? Como é profundo isso. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Então, quando você faz o mal volta para você, a sua casa, em primeiro lugar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Tá? Então, sempre começar uma discussão, resolva rápido. Tá? Não leve essa discussão adiante, não leve a raiva, perdoe rápido. É isso que é importante fazer todos os dias, sabe? Limpar o seu coração, voltando ali no coração, quando ele fala do coração de novo. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Né? Então você ficar do lado da pessoa de má conduta e condenar a pessoa que é justa, que faz as coisas corretas, de acordo com os mandamentos de Deus, são coisas que o Senhor odeia. Então quando você dá mais razão para o ímpio. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então aqui ele deixa sempre muito claro que não adianta nada ter dinheiro se você não tem sabedoria. Uma que você perde muito rápido o dinheiro. Né? Pode ver que
Todo mundo que ganha, a maioria das pessoas que ganham na loteria, na Mega Sena, perde muito rápido. Por quê? Porque não tem sabedoria para gerir aquilo ali. Então, não serve para nada o dinheiro na mão do tolo. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Falando bem aqui do amigo, né? Que está sempre ao seu lado. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete, se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas, está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Então, o homem de coração perverso, a pessoa má, não vai prosperar. A prosperidade, não estou falando só de riqueza, mas é de você crescer em qualquer área da sua vida. Prosperar é crescer, tá joia? Então o homem de coração perverso não prospera. E agora o de língua enganosa cai na desgraça. Então a pessoa que usa maledicência, que fala demais, né, que fala mal da vida dos outros, que é fofoqueiro, esse realmente tem a língua enganosa e vai cair na desgraça. O filho tolo só dá tristeza. E nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Então, o coração bem disposto, a pessoa bem disposta, tem o coração aberto, o coração bondoso, está sempre pronto a ajudar, está sempre pensamento positivo. Ele é um remédio eficiente até para as pessoas que estão em volta. Mas o espírito oprimido, aquela pessoa que tem aquela negatividade, resseca os ossos, ou seja, fica uma pessoa fechada, uma pessoa que não consegue ajudar ninguém, fica preso, né? O ímpio aceita as escondidas do suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquele que o deu à luz, a mãe. Né? Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Olha que coisa legal, né, profunda. Então, quando a gente busca conhecimento, a sabedoria, quem tem conhecimento é comedido no falar. Então a gente não sai falando logo o que a gente pensa. A gente pensa primeiro para falar. Então primeiro a gente raciocina e vê se o que a gente vai falar vai trazer algum benefício. Porque se não for trazer benefício, é melhor ficar calado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Eu adoro essa parte. É o capítulo 17, versículo 28, é o último do capítulo 17. Ele encerra o capítulo 17, está falando muito, né, da sensatez, do tolo, né, do ímpio que é tolo, buscar a sabedoria, ser justo, né? E aqui ele termina falando, até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Ou seja, até a pessoa que não tem sensatez, que é tola, se ficar com a boquinha fechada, não falar besteira, só ouvir mais as pessoas, ele vai se passar, né, por sábio. As pessoas vão achar que ele é sábio, mesmo ele sendo insensato, só de ficar quieto. Olha que aprendizado. Então você está num lugar, está numa reunião, às vezes você ficando quieto, você vai passar uma impressão muito melhor do que se você falar besteira. Né? Diferente de você estar sabendo o que está falando, saber a hora certa de falar, na sua hora, saber ouvir o que a pessoa está falando. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Então, segurou a língua, parece que você tem discernimento, mesmo que você não tenha. Demais, né? O capítulo 17, falando aí do tolo, que aprendizado. Né? Então, tá vendo? É muito atual, a gente sai daqui muito melhor. Toda vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova.
e a gente vai estudando, vai crescendo. Mas o mais importante do que só ler é usar na sua vida. Então use o que a gente aprendeu hoje, já usa hoje, né? Ouvir mais, falar menos, ser mais sensato, né? Não buscar, né? Buscar o conhecimento, a sabedoria, fazer o bem, ter o coração mais puro, né? Guardar o seu coração, né? Do coração procede todas as coisas boas. Então Jesus já nos deixou essa mensagem tão bonita. Então é isso, pessoal. Capítulo 17 hoje foi lido e vamos para o próximo, capítulo 18. Daqui a uns dias eu já gravo também. Um grande abraço a todos.